palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, se descortina diante para nós, diante dos nossos olhos, o tempo do Espírito Santo. O tempo do Espírito Santo. Passamos pelo tempo da Quaresma, passamos pelo tempo pascal, Semana Santa, e agora, no Pentecostes, grande solenidade da Igreja, Cristo sopra do seu hálito divino, dos seus pulmões, o Divino Espírito Santo. O Divino Espírito Santo que é Deus. O Divino Espírito Santo que é a paz, que é a consolação para a nossa vida, que é o santificador, o iluminador, o pacificador. De tantas coisas que nós podemos elencar, o Espírito Santo, de fato, para nós, é a manifestação de um Deus que não pode ser contido somente na nossa concepção doutrinária, somente dentro das nossas igrejas. O Espírito Santo, ele vai além destas portas. O Espírito Santo vai além dessas janelas, vai além dos campanários, dos sinos, das torres das igrejas. O Espírito Santo, ele voa além, porque ele é movimento, ele é sopro, ele é vida. A vida de Deus que se irradia na Trindade é para o Espírito Santo a força da unidade entre o Pai e o Filho. Cristo nos diz: quem me vê, vê o Pai. Cristo é a imagem de Deus invisível. Quando nós dizemos que o Verbo de Deus se fez carne, estamos dizendo que as palavras de Deus, que outrora estavam na boca dos profetas, que outrora estava nas revelações do povo de Israel, estava com Moisés, os patriarcas, os juízes. Agora, de fato, esta palavra torna-se gente pela ação do Espírito Santo. No seio da Virgem Mãe, a Virgem Maria, Nossa Senhora. E o Espírito Santo acompanha a criação, desde quando das trevas, do caos, Deus faz a luz, faz os astros, a noite, o dia, as águas, as terras, as árvores, as rochas, as montanhas. Tudo isso é a ação da Trindade, que é uma ação criadora. Por isso que quando nós nos dirigimos ao Espírito Santo, nós nos dirigimos ao Espírito Criador, que santifica, que recebemos no batismo. Recebemos no batismo os seus dons, porque os dons de Deus são o remédio para as nossas limitações, são os remédios para os nossos vícios, são o remédio para as nossas feridas. É o Espírito Santo que dá força,
que dá corpo, dá alma, que dá a coragem da igreja para anunciar Jesus Cristo, mesmo quando o mundo quer nos calar. Mesmo diante de uma cultura de morte, uma cultura do ódio, aonde muitas vezes alguns justificam a ação do Espírito Santo para o seu comportamento de ódio e preconceito e intolerância. O Espírito Santo não é isso, meus irmãos. O Espírito Santo, de fato, não é isso. Olha a experiência de Elias. Recolheu-se a uma gruta, esperando Deus falar. Veio o terremoto, e de cima a baixo rachava montanhas, rachava as planícies. O profeta ouve e vê. Lá não está Deus. E quantas vezes as nossas famílias estão passando por terremotos? Porque o que é o terremoto de fato? O que ele faz? A terra estremece e abre-se aquelas fendas, rachaduras. Quantas famílias estão em rachaduras? Quantos casamentos, quantos matrimônios estão em rachaduras? Por quê? Porque não receberam o sopro do Espírito Santo. Porque não cuidaram da chama do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós nos fechamos nas nossas ideologias, as rachaduras familiares, das fofocas, dos desentendimentos, das mágoas, das injúrias, da falta de perdão. Racham a família, assim como a terra do sertão fica árida nos tempos de estiagem. Jamais a divisão pode ser ação do Espírito Santo. Por isso que nós vemos tantas igrejas que se dizem cristãs, tantas nomenclaturas, tantas placas. Eu fico feliz quando vejo aquelas placas, aquelas disputas de placas. Igreja dali, igreja da acolá, seita da acolá, comunidade da acolá. E eu digo, será que isso pode ser do Espírito Santo? Um briga com o outro e separa, um briga com o outro e separa. Cada um diz uma coisa. Uns só batizam em nome do Pai, outros só batizam em nome do Pai e do Filho, outros não acreditam no Espírito Santo. O que é isso? O que é isso? É a divisão. Cristo nos alertava dos falsos profetas. Agora, a mesma missa que é celebrada aqui em Bezerros, na Indonésia, é a mesma liturgia. Em Roma é a mesma liturgia. No Amazonas, no sul do Brasil, todos celebram Pentecostes. Isso chama-se unidade. É como o Evangelho nos diz. Cristo entrou, abriu-se as portas, que muitas vezes as portas do nosso coração estão fechadas, trancafiadas pelo medo, pela falta de perdão, porque alguém que não perdoa é alguém que está trancafiado. É a mágoa, é o preconceito. O preconceito que é ficar trancado, é não fazer a experiência do irmão.
Será possível que toda pessoa é tão ruim que não se possa tirar nada de bom? Quem foi que nos fez? Quem nos criou? Deus. Será que o projeto humano deu errado? Ou somos nós que no nosso livre-arbítrio, que muitas vezes apelidamos de liberdade, não é, liberdade é outra coisa. Livre-arbítrio é uma coisa, a liberdade está em Deus. Tomamos nossas decisões e muitas vezes colhemos o mal que plantamos. Será possível que de um coração humano não se possa tirar o amor, a compreensão, a ternura? Se o sopro que trouxe a vida a todos nós é o mesmo sopro que criou a humanidade e nos deu alma imortal, meus irmãos, por acaso somos maiores que os outros? Cristo deseja a paz, abre as portas e diz: a paz esteja convosco. E naquele momento, uma chama reparte-se, a chama do ressuscitado, ela se reparte, ela não se divide. Cristo não se divide. Nós professamos um Cristo total. Cristo não pode estar dividido, porque se Cristo estiver dividido, pode ser o reino de tudo, menos o reino de Deus. Tem muita igreja que carrega o nome de Deus, mas que está dividida no pecado, que está dividida. Por quê? Porque a mentira jamais ela é inteira. Como o ditado popular diz: a mentira tem perna curta. Jamais a mentira pode ser inteira, porque o amor anda de mãos dadas com a verdade, o compromisso. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Aquela chama de Cristo reparte-se sobre os apóstolos, porque Cristo partilha, Cristo dá da sua vida, dá porque tem, meus irmãos. Cristo dá da sua vida porque Ele possui a graça, porque Ele é Deus, Ele é bondade. Cristo multiplica de si, mas não divide, porque Ele é unidade, Ele é comunhão, Ele é graça. Cristo é comunhão. E aquelas chamas se repartem sobre as cabeças dos apóstolos, sobre a cabeça da Virgem Maria, que já é cheia do Espírito Santo pela sua natureza, pela sua imaculada conceição. Ela estava lá no meio deles, de mãos postas, olhar para o céu, esperando em oração. Como a Virgem Maria pode ser afrontada e diante da sua maternidade divina se dizer que ela não é mãe da igreja? Por acaso eram esses líderes que estavam no cenáculo? Não, era a mãe de Deus reunida no meio dos apóstolos, fazendo a experiência de oração. E as nossas casas, as nossas famílias, são cenáculos de oração? Nós chamamos a Mãe de Deus,
Nós chamamos o Espírito Santo, nós invocamos as luzes do Espírito Santo, ou nós imaginamos o Espírito Santo como aquele passarinho manso que fica lá em cima e dentro daqueles resplendor só de decoração. Como vemos o Espírito Santo? Meus irmãos, minhas irmãs, não coloquemos o Espírito Santo dentro de gaiolas. Nas gaiolas dos nossos grupos pastorais, dos nossos movimentos. Não, o Espírito Santo só se revela aqui, o Espírito Santo só se revela ali, o Espírito Santo só se revela nessa paróquia, o Espírito Santo só se revela naquele padre. Meus irmãos, o Espírito Santo é livre e pode até falar na boca daqueles que menos esperávamos, porque o Espírito, ele é de Deus. Às vezes as pessoas dizem: eu tomo posse da graça de Deus. Que tomo posse da graça de Deus? Como você toma posse de algo que não é seu? O Espírito Santo é o Espírito de Deus, e ele se age em nós, mas não é posse nossa. Ele não é posse nossa. Cristo não é posse nossa. Cristo se reparte. O Espírito Santo se reparte. O Espírito Santo se multiplica. O Espírito Santo é comunhão, meus irmãos e irmãs. Não podemos prender o Divino Espírito Santo numa gaiola, porque ele não fica em vão. Ele é sopro, ele é vida, ele é santidade, ele é a força da igreja reunida, porque no alto desta igreja existe uma cruz, que é o sinal do sacrifício e da vitória de Jesus. Isso os séculos, os impérios, os reis, as guerras quiseram retirar, mas a igreja permanece, porque ela é divina. Ela é do Espírito Santo. A igreja não é nossa, a igreja é de Deus, e nós somos o seu corpo místico, como nos afirma Paulo. O povo quer separar Cristo da igreja. Não, eu rezo em casa, para que eu vou para a igreja? Por acaso existe cabeça separada do corpo? Sim ou não? Sim, existe um cadáver. Agora, um corpo vivo, repleto da graça, repleto da chama do Espírito Santo, jamais se separa. E o que o pé sente, a cabeça sente, o que acontece com a mão, o coração sente, a igreja é viva. Cristo se alegra, Cristo sofre. É interessante uma coisa, quando os judeus questionaram o que acontecia nos campos de concentração aos cristãos, dizendo: aonde estava Cristo quando as crianças foram torturadas nos campos de concentração? Aonde estava Cristo quando homens e mulheres retirados das suas casas perderam seus nomes, ganharam números e foram mortos naquelas chaminés? Aonde estava Cristo? Aí o padre diz: Cristo estava junto com as crianças. Cristo estava junto com as pessoas, porque Cristo não se separa da sua igreja. E Ele mesmo diz: tudo o que fizerdes a um destes pequeninos, é a mim
que fizestes. Por isso, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Cristo é um Cristo ferido, porque sofre e se alegra com o seu povo. E o Espírito Santo é essa força do Pai e do Filho, unido na Trindade, nessa dança do amor, nesta dança de salvação, nessa harmonia, nesta ciranda, aonde Deus vai ao encontro do povo, porque Ele está no meio de nós. Alguns dizem por aí gritando: Jesus está voltando, Jesus está voltando, volte-se para Ele. E o que é que nós dizemos na nossa igreja, na missa? O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele está nas crianças, Ele está nos enfermos, Ele está nos idosos, muitas vezes abandonados. Ele está no nosso próximo, Ele está dentro de nós. Cristo está no meio de nós, porque Ele caminha com sua igreja. Cristo não fundou a igreja, não deu sua vida para abandonar. Ele quis permanecer na Eucaristia, para nos alimentar e fortificar. Por isso, meus irmãos e irmãs, creiamos no Espírito Santo. Neste dia em que nasce a Igreja Católica, nasce a força do Espírito para o envio e o anúncio do Cristo ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio, Senhor.